Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roberto Tripoli. Senhores, eu pedi esse tempo simplesmente para trazer aqui um conhecimento de todos um problema que aconteceu ontem em São Paulo, que toda a imprensa tem vinculado, e nós, por termos uma participação direta no assunto, seria de bom tom para que todos ficassem cientes do que aconteceu. Ontem foi vinculado uma terrível tragédia que se abateu sobre a família de um policial militar, do sargento Pesseguini, que trabalhou conosco na rota, e a princípio a imprensa teria veiculado que seriam ataques proporcionados por facções criminosas, que vários tiros teriam sido disparados no local, inclusive tiros de fuzil, o que ocasionou um clima muito pesado em toda a população de São Paulo, em toda a imprensa e em todos que puderam acompanhar aqueles momentos. Por isso que eu solicitei ao senhor presidente esses minutos para que fizesse esse esclarecimento, para que todos os senhores vereadores, pais de família, que também têm a sua vida cotidiana, ficassem cientes do que está havendo, para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Eu fiquei ontem até às 20 horas, 20h30, aqui na Câmara, e me dirigi para o local dos fatos, para o local do crime, chegando por volta de 21 horas. Chegando no local, a Polícia Científica já estava lá, estavam vários oficiais da PM, da Polícia Civil, vários delegados, pudemos acompanhar em loco o que estava acontecendo. A primeira notícia que nós tínhamos é que seria um ataque perpetrado por facções, e chegamos no local e procuramos já indícios desse ataque, que seria possivelmente uma invasão, um arrombamento de porta, de janela. Não havia nenhum sinal de arrombamento no local. O segundo sinal seria uma luta corporal entre as vítimas e o criminoso. Também não havia marcas de luta corporal entre as vítimas e o criminoso. Qual foi o quadro que nós nos deparamos lá? Adentrando a sala, enquanto era feita a perícia, nós verificamos que haviam 3 corpos, eram 2 casas num terreno só, eram 2 casas. Na primeira casa, haviam 3 corpos. Todos os corpos mortos com tiro na cabeça. O primeiro corpo, que dá para se entender que houve pela dinâmica do local, que foi assassinado, é o corpo do sargento Pesseguini. Ele foi morto com um tiro na nuca. E pela posição que ele se encontrava, possivelmente ele tenha morrido dormindo, ele não teve nem chance de reação e talvez nem tenha sentido que foi alvejado, porque ele tomou um tiro na nuca e do jeito que ele estava dormindo, ele acabou ficando ali no chão. O segundo corpo ao lado dele era o corpo da esposa. A esposa é cabo do 18º Batalhão, cabo Andréia, e que pelo se entendeu ali no momento que quando ele foi alvejado, talvez ela tenha até acordado e tenha tentado se levantar. Naquele momento, aparentemente ela foi subjugada pelo criminoso, pelo assassino, ela estava de cócoras, foi colocada a sua cabeça junto ao colchão e desferido um tiro de .40 na cabeça dela também, ela morreu instantaneamente. Ao lado do corpo dos 2 pais, do cabo e do sargento, que estavam de pijama, havia o corpo do menino menor de 13 anos de idade, que ele estava vestido, estava de tênis, e embaixo do corpo do menino estava uma pistola .40, que pertencia à mãe. Essa cena é típica, e ele também tinha um ferimento de bala na fronte esquerda. Dizem que o menino era canhoto. Então, ali tudo levava a crer que o menino tinha dado um tiro na cabeça e havia caído sobre a própria arma. Essa é a primeira impressão que se tem do local. Na outra residência, nós tínhamos 2 corpos de 2 senhoras de 60 e mais anos, 60 a 70 anos. As 2 estavam na cama, uma delas até estranhava porque estava de calça jeans, vestida, mas todas mortas como se estivessem dormindo, a posição até a mão debaixo da cabeça, como se estivessem dormindo. Então, uma coisa que eu pergunto a todos, que se você está no quarto dormindo com outra pessoa e você ouve um estampido de tiro, a primeira reação de quem não foi baleado é se levantar, é assustar. E nem isso nós tínhamos lá, as 2 pessoas mortas como se estivessem dormindo. Nós começamos a observar, conversar com os peritos. No local haviam vários remédios de faixa preta, porque a policial Andréia, ela havia operado da coluna, então ela tinha que tomar remédio para dormir. E o menino tinha uma doença muito séria também, que inclusive ele tinha até uma data limite de vida, porque o meu médico já havia desenganado e tal, e ele tomava vários remédios também com faixa preta. Pela dinâmica do local, aparentemente a gente se entende que possivelmente aquelas pessoas estivessem dopadas. Por isso é que foram mortas daquela maneira sem reação. Como o menino estava vestido, chegou a informação de que possivelmente ele tivesse ido na escola. As pessoas foram mortas de domingo para segunda por volta de 1h30, 1h da manhã, aparentemente. Por que isso? Porque o sargento tinha que chegar no quartel, na rota, 5 horas da manhã, que ele ia viajar para Presidente Prudente. Ele não se apresentou para o serviço, ele não se apresentou porque ele havia sido morto. Se ele não se apresentou às 5 da manhã, ele teria que ter levantado umas 3h30, 4 horas da manhã, supõe-se que ele tenha morrido antes desse horário, da madrugada. Então, o que aconteceu?
aparentemente toda aquela família, isso vai depender do exame da polícia científica para determinar exatamente o horário da morte. Mas a primeira presunção que se tem é que aquelas pessoas tenham morrido da meia-noite a 1h da manhã. Só para concluir, senhor presidente, tem visto para mostrar aqui o que aconteceu. Como o menino estava vestido, ficou essa pergunta na hora, o que teria acontecido? Chegou a informação de que esse menino teria ido à escola, através de um amiguinho, informou. E nós começamos a levantar, a polícia científica começou a levantar, e o carro da mãe havia desaparecido, que era um Corsa Classic. E foi averiguado, e por incrível que pareça, esse carro acabou sendo achado ao lado da escola onde o menino estudava. Foi levantadas as imagens do local. As imagens do local mostram o seguinte: por volta de 1h30 da manhã, 2h, o carro chega na rua João Machado, próximo à escola. Ninguém desembarca do carro, ou seja, a pessoa ficou lá dentro durante toda a noite. Quando é 6h30 da manhã, aquela pessoa desembarca do carro, um homem, não dá para se ver exatamente porque está meio nublada a imagem. Aquela pessoa coloca uma mochila nas costas e adentra a escola. Tudo leva a crer que essa pessoa seja o jovem. Foi entrado em contato com a escola, o pessoal do P2 do 18º Batalhão entrou em contato com a escola e se verificou que realmente o menino compareceu às aulas. A família estava toda morta e o menino foi para a aula. Ele não levou material escolar, ele teve que pegar material escolar, inclusive dos amigos, para poder acompanhar na aula. Em determinado momento ele pediu para ir para casa. A professora falou: olha, eu não posso te liberar, que eu não tenho autorização para liberar, vou ligar para os seus pais. Ele falou: não adianta ligar para casa que não tem ninguém lá. Mesmo assim, ele queria ir embora, o pai de um amiguinho se prontificou a levá-lo para a residência. Ele entra no carro desse pai, desse amigo, e pede para esse senhor, para essa testemunha, fala: dá para você parar do lado do carro da minha mãe que eu preciso pegar alguma coisa? Ele parou ao lado do carro da mãe, o menino desceu com a chave na mão, abriu a porta, pegou o material, fechou a porta, e a testemunha perguntou: por que o carro da sua mãe está aqui? Porque ela trabalha aqui perto e ela deixou o carro aqui hoje, ou seja, ela já estava morta nessa altura. Foi para a casa dos pais. Quando chegou lá, ele buzinou. Ele falou: não precisa buzinar porque meu pai está dormindo e minha mãe está trabalhando. Então, meus amigos, essa notícia de que foi o crime organizado que teria perpetrado um ataque, teria atacado a família, essa notícia a princípio não procede, porque todos os indícios levam a crer, não 100%, que sempre é uma dúvida, que infelizmente tenha sido alguém da família que tenha praticado o crime. Ou o menino, ou até alguém que tenha usado o menino para isso. Isso está sendo averiguado, mas nós estamos trazendo essa notícia porque eu fui criticado: você está defendendo o governo, você é político mesmo. Aqui ninguém está a fim de defender ninguém, a fim de mostrar a verdade, porque nós não queremos um clima de terror na cidade, porque nós temos aqui vários policiais militares, vários policiais, os civis, o rei, o coronel Camilo, o Reis, e sabem que a gente falar um tipo dessa coisa sem ser verdade só valoriza o crime organizado. E nós não queremos isso de maneira alguma, nós queremos paz para São Paulo. Então foi por isso, senhor presidente, que eu pedi esse tempo, para que trouxesse essa notícia de quem esteve no local, porque muita gente fala: é mentira da imprensa, então a polícia está mentindo, a polícia está inventando. Senhores, não é mentira. Eu estive no local, acompanhei pessoalmente isso, e pela experiência que nós temos de rua, nós podemos dizer aos senhores: infelizmente, a desgraça aconteceu, mas tudo leva a crer que tenha sido alguém, amigo, entre aspas, que tenha participado dessa tragédia. Senhor presidente, muito obrigado, desculpa o alongamento do tempo. Muito obrigado. Nobre vereador